Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um encontro. A gente vai entrar na parte de atividades, exercícios, resolução de problema. Mas posso dizer para vocês que o encontro de hoje ele não tem assim grandes novidades, né? Vocês já me conhecem, já sabem que eu vou devagarzinho aí com vocês na leitura do material e também sempre tentando contribuir para a melhor forma de vocês estudarem e principalmente terem prazer em estudar história. Esse é um ponto que, para mim, professora Marcela, talvez seja o mais importante, que vocês tenham prazer em estudar história, tá bom, gente? Sempre, pessoal, relembrando, quais são os temas que nós estamos trabalhando, quais são as unidades correspondentes. Unidade 7, volume 2, e também a unidade 8. Lembrando que na primeira a gente trabalhou com a Fundação até a República, apesar do recorte da nossa revisão aqui não pegar tanto o início da unidade 7, isso já foi feito em outro momento, mas também discutimos ali o período imperial, talvez com muito mais detalhes e informações. Gosto sempre de pensar, né, nas experiências, das experiências do passado, né, todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês, seja por meio da análise de imagem aqui sobre o Senado romano, seja conectando, né, pensando no dia a dia, a esfera do dia a dia, né, esse cotidiano que eu gosto muito. Eu queria muito pensar com vocês que todos esses conteúdos, gente, eles são experiências do passado. A gente pensar o cotidiano significa a gente ser capaz de olhar, no caso do nosso recorte aqui sobre Roma Antiga, para como será que era essa vida, né? Quais são os rastros, ou seja, os vestígios que a gente tem hoje no presente que me ajudam a pensar sobre essa experiência passada, né? Quando a gente consegue perceber isso, os conteúdos passam a fazer muito mais sentido na nossa cabeça, certo? Então, a gente trabalhou com análise de imagem, trouxe ali o primeiro slide como exemplo, o Senado romano, a gente analisou os elementos da cena, trouxe aqui uma seção do seu material que eu adoro, né, chamada Cotidiano, justamente o que a gente está falando, que trouxe a relação, né, da expansão territorial romana para a gente pensar os problemas de terra hoje, né, como o caso da luta, né, por melhor divisão da terra, reforma agrária. Então, percebam que os conteúdos estão sempre conectados, passado, presente e futuro. E quando eu falo futuro, vocês também já sabem que não é que nós, professores de história, vamos adivinhar o que vai vir, mas sim pensar qual a história que nós, todos nós, você, eu aqui, nossos professores, qual a história nós queremos escrever, tá? Então, é isso, gente. Sempre tentar relacionar os conteúdos às habilidades, tá? Muito importante, habilidade, leitura de mapa. Já fiz vários exercícios com vocês que a gente precisou interpretar o mapa, né? O que eu chamo da alfabetização cartográfica, cartografia, estudo dos mapas. Leitura de imagem ou leitura imagética, desenvolver o nosso olhar em diálogo aí com os professores de arte, né? Professores e professoras de arte, esse componente curricular tão importante para o estudo da história, né? Falamos da arte também para pensar o teatro. Lembram que a gente fez atividades aqui, tanto remetendo ao universo dos quadrinhos, das histórias em quadrinho, também com a importância do lúdico, né, do brincar, do teatro, da teatralização. Todas essas estratégias, gente, são formas da gente estudar a história. Então, no caso do conteúdo, ao relacionar aqui os conflitos da atualidade a partir do que a gente estava vendo lá, né, no contexto da Roma Antiga. Nós também trabalhamos, por exemplo, com a vida, né, e o trabalho dos escravizados em Roma. Estão lembrados quando a gente comparou o conceito de escravidão na antiguidade com o conceito de escravidão em outros períodos que vocês vão estudar mais para frente, né, quando a gente fala principalmente do continente africano, né, da mão de obra escrava que foi perversamente, de maneira muito cruel realmente, utilizada, né, aqui, por exemplo, no Brasil, né? Então, pensar a escravidão na antiguidade é uma coisa, pensar a escravidão nesse outro contexto, na história do Brasil, por exemplo, é outra coisa, e pensar as formas atuais de escravidão, né? As permanências, falar do trabalho escravo hoje, do trabalho compulsório, sem o devido reconhecimento, sem as devidas condições, né, de trabalho, que são
assegurados, ou deveriam ser, né, asseguradas pela nossa legislação. Então, estou falando aqui de diferentes épocas, diferentes períodos da nossa história, da história do mundo, para que a gente entenda que cada época vai trabalhar com um conceito e eu preciso entender esse conceito na sua especificidade, na sua particularidade, tá? Essa sessão, né, falei ali da sessão cotidiano, falei das habilidades que a gente vai desenvolvendo em cada parte do seu material, né, principalmente também em diálogo com as tecnologias. Reforço, vocês têm à disposição os objetos educacionais digitais, a realidade aumentada, as trilhas do Positivo On. Eu sempre reforço isso nas minhas aulas, gente, porque esse é um trabalho que cabe a todos vocês. É um trabalho prévio ou um trabalho posterior às nossas aulas que vocês podem fazer pedindo, inclusive, a ajuda dos professores de vocês. Porque essas atividades, essas outras formas de estudar, usando a tecnologia digital, também vão te ajudar a entender melhor tudo que a gente está falando, né? A visualizar melhor todos esses conceitos e conteúdos que nós estamos mobilizando aqui no nosso encontro, certo? Bom, essa sessão chamada pesquisa é uma sessão que eu adoro, porque a pesquisa precisa fazer sentido para vocês, gente. Eu estou falando das condições de vida, do trabalho na Roma Antiga, trabalho escravizado, né, perdão, na Roma Antiga. Isso tem que fazer sentido para mim. Como é que eu vou pesquisar? Como eu falei, pode ser a partir da própria sondagem lá das trilhas de aprendizado, pode ser a partir da leitura do seu livro didático, do livro didático digital, pode ser também você pesquisando na internet. Então, lembre-se dessas etapas de uma pesquisa, tá? Seja nesse conteúdo que a gente está abordando ou em outros mais para frente, é muito importante que a gente lembre as etapas desse processo. Comparar informações, cuidado, aonde vocês vão pesquisar, confrontem informações. O que esse site diz? Tem a ver com o que eu li no livro didático? Tem a ver com o que meu professor falou? Se eu estou na dúvida, pergunte. Pergunte aos seus professores, eles estão aí para ajudar vocês. Beleza, gente? Bom, também falamos em relação à Roma Antiga sobre os cristãos, né? Discutimos aqui os aspectos religiosos, a expansão do cristianismo. Essa informação ali, a partir da leitura de imagem, da legenda, os cristãos eram atirados às feras durante os espetáculos populares que ocorriam em arenas como o Coliseu. Talvez essa seja uma das imagens mais fortes, né, que vem quando eu pensei sempre com vocês lá nas primeiras aulas sobre Roma. Pessoal, fecha o olho agora e lembra qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você fala de Roma Antiga. Na minha vem o Coliseu. Os gladiadores, a representação disso nos filmes, nos jogos que nós também abordamos. Então, esse aspecto, apesar de ser comum, de ser frequente, de ser muito trabalhado, é uma coisa que a gente não pode naturalizar. Como assim, professora? O que você está falando? Estou falando com vocês que ao trabalhar um conteúdo como esse, às vezes a gente acaba naturalizando muito. É fato que eu preciso decorar para a prova. Não, a história não é fato que você tem que decorar para a prova. Eu preciso pegar uma imagem como essa e saber analisar o que ela está representando, por quem ela foi produzida, quando ela foi produzida. Reparem ali na legenda que tem a data, século XIX, 1883. Então, essa é uma representação muito posterior ao tempo ou à temporalidade que nós estamos focando aqui, certo? Então, quando eu falo de desnaturalizar o passado, eu estou falando para a gente pensar essa relação da cultura, da sociedade, da política, com aquele sentido de humanidade que eu venho conversando com vocês. Eu não posso naturalizar as coisas do passado como se fosse meramente um fato que eu tenho que saber, uma informação solta. Todas essas informações, elas trazem algum tipo de conhecimento para a gente. E aí, trabalhar o aspecto do humano, gente, é pensar justamente esse cotidiano. O que será que significava, né, eu jogar pessoas aos leões, às feras, né, como a gente diz. Busquem os filmes, vejam, né, quanto sangue aparece nesses filmes, nos jogos. Será que é essa história que nós queremos continuar escrevendo? Então, isso é uma reflexão que eu deixo para vocês. E deixo essa reflexão, né, com base no conteúdo e com base num conceito que eu gosto muito, que é de consciência histórica. O que seria a consciência histórica? A consciência histórica, pessoal, é a gente ser capaz de se situar no tempo. Passado, presente e futuro. Como é que vocês pensam, por exemplo,
as histórias de vida de vocês, a infância, né? Vocês aí estão nessa fase, são jovens, já tem muita história para contar para gente. Então, a consciência histórica é como eu me penso, né? Me situando eu mesma na temporalidade, né? Na temporalidade histórica, certo? Então, a partir desses assuntos que nós abordamos, como, por exemplo, também, né, nós falamos sobre o Coliseu, o debate sobre monumentos, sobre patrimônio, vocês estão lembrados? Falei para vocês que Roma, né, a cidade de Roma, hoje, né, no país chamado Itália, nessa época a gente ainda não tinha o conceito de país, é um dos locais mais badalados, mais visitados, né? Atrai turistas até hoje. Por que será que atrai tanta gente? Vocês estão tendo a oportunidade de pensar aqui numa aula de história, né? Da importância política, da importância para a nossa história, do que representou, né, essa cidade. Lembrando que não é a única. A gente dá esse foco aqui, Grécia Antiga, Roma Antiga, Egito Antigo, mas a gente tem muitas outras histórias, muitas outras narrativas que também são importantes, também deixaram a sua marca, tá? Então, passado, presente, futuro, trabalhar a consciência histórica, a nossa noção de história, de historicidade, de temporalidade, desnaturar as práticas de violência, gente. O que quer dizer isso? Desnaturalizar, né? Melhor dizendo. Desnaturalizar é eu pensar que as coisas nem sempre foram assim, que as coisas podem ser diferentes. Tá? Dito isso, também trouxe um outro debate para os nossos encontros. Aqui é só uma revisão rápida. Quem quiser e precisar, vale aprofundar nas aulas, volta lá nos vídeos, volta no seu livro, dá uma lida, dá uma reforçada para não passar dúvida, né? Mas nós também abordamos nas nossas aulas esse aspecto da religião, quando a gente falou do cristianismo, né? Então, o respeito e a valorização da diversidade religiosa, inclusive hoje, porque a gente vê nesse tempo que a gente está trabalhando aqui, nesse tempo histórico específico, perseguição, né, aos cristãos, morte, sangue, práticas de violência. Precisamos contextualizar, né? Isso fazia parte daquele contexto. Mas, hoje em dia, a gente também precisa abordar esse aspecto, gente, de lidar com o diferente, né? De lidar, vamos pegar na sala de aula de vocês. Quantas pessoas têm religiões diferentes, torcem por um time diferente, têm uma cor preferida diferente da sua? Então, ao trazer o conhecimento histórico, eu também quero que vocês pensem na cidadania, a gente respeitar o outro, né? Seja o meu vizinho, seja o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus parentes próximos, seja uma pessoa que está do outro lado do mundo, que eu só conheço por meio da internet, né? Quem gosta de jogar virtualmente, acaba conhecendo muita gente de outros países, de outras cidades. Então, respeitar as pessoas como elas são, tá? Então, aqui a gente fez esse panorama histórico da perseguição, né, aos cristãos, o porquê disso, fizemos atividade explicando melhor isso, e eu deixo, então, reforçado que é muito importante que a gente cuide, né, que a gente sempre respeite o outro. E fechamos, então, falando dos chamados povos bárbaros, né, que os bárbaros eram justamente aqueles que tinham forma de ser, né, diferente dos romanos, dos gregos, eram aqueles estrangeiros, né? Era o outro, esse outro entre aspas. Então, questionei para vocês quais sentidos as palavras carregam, né? Quando eu uso a expressão bárbaro, a quem eu estou me referindo? A uma diversidade de povos muito grande. Visigodos, ostrogodos, vândalos, entre outros. Não é um povo único, uma única forma de ser. Eu tenho também essa diversidade, tá? Então, sempre pensar nas expressões que a gente usa. Quando eu estou usando povos bárbaros, e o seu material vai fazer isso, ele deixa muito claro, ele especifica quem eram os bárbaros e por que esse conceito de povos bárbaros precisa ser discutido por nós. Beleza, gente? Então, deixo também como dica, sempre falo, já falei várias vezes, vai lá, sondagem, reforço, conteúdo, avaliação e o Saiba Mais, as trilhas de aprendizado, clica lá no 6º ano, vai lá na unidade que nós estamos revisando, trabalhando aqui, e não deixe de fazer essas práticas, tá bom? Porque vai ajudar muito a todos vocês. Galera, era isso e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!